restauração está no ar. Vem marcando um novo tempo, venha participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Santo, Santo. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Uma videira foi plantada para guiar muitos ao céu.
logo crescerão seus ramos, pois foi regada pelas mãos de Deus. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo, muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade, os enfermos Deus está curando, os perdidos está libertando. Isso é milagre, é restauração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz, Deus faz milagres, Deus faz. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo, muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade, os enfermos Deus está curando, os perdidos está libertando. Isso é milagre, é restauração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz, 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 Deus faz. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, sim, Senhor, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Você pode glorificar ao Senhor pela sua fidelidade. Todo tempo tu Mesmo és nós sendo infiéis, o tão Senhor continua fiel, continua bom. todo E tem feito tantas coisas pelas nossas vidas. eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia, adore ao Senhor. És fiel em todo tempo, Aleluia. em todo tempo tu és tão bom,
acontecer. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer se você confiar em Jesus. Vamos estudar então o segundo capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se você precisa do seu milagre, da sua cura, você vai ser curado hoje. O Espírito Santo acabou de testificar ao meu coração que Ele vai curar muitos enfermos hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler então a Bíblia Sagrada. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Meus irmãos, nós aprendemos na terça-feira passada e na que antecedeu a terça passada, que esta carta escrita à igreja em Tessalônica foi escrita quando a igreja passava por grandes tribulações. Esta igreja nasceu em grandes tribulações, nasceu debaixo de grande luta e continuou debaixo de muita perseguição. Esta igreja ficou sem pastor, porque os pastores que lá estavam, Paulo, Silas e também Timóteo, tiveram que ir em frente devido à perseguição. Paulo, diz a Bíblia, foi então para Corinto, para Atenas, e a igreja de Tessalônica ficou só.
e debaixo de grande tribulação, sem que tivesse o apoio dos pastores, aquela igreja sofreu sérios reveses doutrinários, porque não havia quem ensinasse a igreja. Então, muitos irmãos tinham ideias próprias, opiniões, sugestões, e surgiram diversos problemas. E um dos problemas que surgiu na igreja de Tessalônica foi justamente por causa das tribulações, a ideia de que Jesus já tinha vindo e que eles estavam enfrentando a grande tribulação. Eles achavam que estavam já enfrentando a grande tribulação. Então, por essa razão, o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo revela que Satanás se levantou tanto contra aquela igreja, que além daquela igreja ter perdido seus pastores, ainda havia gente que escrevia cartas para aquela igreja se dizendo que era Paulo. Então, até isso, aqueles irmãos queridos sofreram. Falsas cartas, falsas epístolas, de gente se fazendo passar por Paulo, querendo ensinar heresias, coisas erradas para aquela igreja. É interessante que na hora que a coisa estava difícil, ninguém quis ir lá. Mas depois que a igreja começou, aí muita gente começou a sentir chamada para Tessalônica. Mas ainda não tinham coragem de ir lá, mas queriam influenciar a igreja mediante cartas, mediante epístolas. E o apóstolo Paulo então escreve para aquela igreja, e o apóstolo Paulo então fala a respeito de duas maneiras pelas quais as pessoas são influenciadas a seguirem uma heresia. Primeiro, ele diz: não vos perturbeis, quer por espírito. Então, a primeira maneira da heresia chegar é por meio de espíritos enganadores, de ensinos de demônios. Há espíritos malignos que também agem nesta área. E a segunda maneira é pela influência do próprio homem. Então, depois de falar quer por espírito, Paulo escreve quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quando a Bíblia Sagrada fala em dia do Senhor, como está aqui, dia do Senhor com D maiúsculo e S maiúsculo, a Bíblia está falando sobre o dia da ira de Deus. E quando a Bíblia quer falar sobre a vinda de Jesus, aí a Bíblia fala de dia do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler lá Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Abre a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, verso 6. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aqui a Bíblia está falando então sobre a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Mas quando a Bíblia fala em dia do Senhor, ela está falando no dia da ira de Deus derramada sobre a terra, que vai ser então durante a grande tribulação. E esse dia do Senhor então se encerra no final da grande tribulação. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja então supunha que já estava enfrentando o dia do Senhor, que já havia passado o dia de Cristo Jesus, e eles estavam então agora enfrentando a grande tribulação.
E ele diz então que eles não deveriam supor isto. Vamos agora ao verso 3. Ele escreve assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o primeiro sinal antes da vinda do Senhor, o grande sinal antes da vinda de Jesus, que o apóstolo Paulo fala aqui, é o sinal da apostasia. O sinal da apostasia. Muito bem. Agora veja, a palavra de Deus nos fala a respeito da apostasia. E a palavra de Deus aqui nos fala que na vinda do Senhor Jesus, ou antes da vinda do Senhor Jesus, nos dias que antecederiam a vinda do Senhor Jesus Cristo, antes mesmo do anticristo se manifestar, antes mesmo do homem da iniquidade se manifestar, o espírito do anticristo já estaria agindo na terra. Vamos ler o verso 7. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade... A igreja acompanha, vamos acompanhar e leiam, certo? Estamos no estudo bíblico. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então a Bíblia está mostrando que o Espírito Santo na igreja detém a manifestação do anticristo. Mas o espírito da iniquidade já está operando na terra. E cada vez se avoluma a sua manifestação e a sua atuação na terra. Agora, de que maneira se manifesta o espírito do anticristo? O espírito do anticristo, que espírito é este? Que mistério da iniquidade é esta? Que espírito é este? O espírito do anticristo. Qual será que é o espírito do anticristo? A Bíblia revela o que é este espírito anticristo, o que é esse tal de mistério da iniquidade, no versículo 4. Versículo 4 diz que este espírito da iniquidade é transformar o homem como se fosse o próprio Deus. Este é o espírito da iniquidade. Este é o espírito do anticristo. A Bíblia Sagrada diz que o espírito do anticristo é... Qual é o número do anticristo? Qual é o número do anticristo? Qual é o número do anticristo? 666. Por que 3 vezes o 6? 6 na Bíblia é o número do homem. Em toda a Bíblia, 6 é o número do homem. A partir da sua criação no 6º dia, sempre o número do homem na Bíblia é 6. Vemos o anticristo então sendo a trindade satânica. Assim como a Pai, Filho e Espírito Santo, existirá a besta, o falso profeta e o anticristo. E o seu número será 666. E a Bíblia aqui nos mostra que este espírito da iniquidade, o espírito do anticristo, é a transformação do homem em Deus. É o homem se assentar no templo como se fosse o próprio Deus. O homem se colocar no lugar de Deus. É o homem buscar por meio da religião não adorar a Deus, mas ser adorado. Não satisfazer a Deus, mas ser satisfeito. Não obedecer a Deus, mas ter os seus desejos, os seus caprichos obedecidos. Este é o espírito que age. O espírito da iniquidade. E é este espírito, então, é esta ação, esta manifestação no mundo que traz a apostasia. O apóstolo Paulo, quando fala na apostasia, ele fala em 2 grandes razões pelas quais existiria apostasia. Vamos ver as 2 razões pelas quais existiria apostasia. Já temos falado sobre isto. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, aqui diz muitos ou alguns? Alguns é muitos ou poucos? Hein? Poucos.
Então, poucos, alguns, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós vemos lá o apóstolo Paulo falando que muitos crentes em Tessalônica haviam sido enganados, alguns por espíritos. Alguns estavam perturbados por espíritos e outros por palavras e até por epístolas falsas. Aqui, mais uma vez, vemos a Bíblia falando em uma apostasia produzida por espíritos enganadores e por ensinos de demônios. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas vão apostatar por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios? Muitas ou poucas? Poucas. A Bíblia está dizendo, alguns apostatarão por obedecerem a ensinos de demônios. Agora vamos lá para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. E aqui de novo ele fala sobre os últimos tempos. Pois haverá tempo em que não suportarão O que ele está querendo falar aqui com a expressão sã doutrina? Você vai ver a explicação. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou próprias concupiscências, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Agora vemos aqui, irmãos, um outro tipo de apostasia. A apostasia produzida por ensinos de demônios e espíritos enganadores vai alcançar muitos ou poucos? Mas esta apostasia aqui, produzida pela palavra de mestres, que iriam pregar de acordo com as cobiças das pessoas, iria alcançar muitos ou poucos? Muitos. A maioria, a generalidade. Então, a Bíblia aqui mostra esses dois tipos de apostasia. Agora é interessante, irmãos, esta apostasia aqui, diz a Bíblia, que as pessoas iriam apostatar da fé, iriam corromper a sua fé, por ouvirem a ensinos, não de ensinos de demônios, mas ensinos de homens. É o homem justificando a cobiça do próprio homem. É o homem colocando o seu desejo como se fosse o desejo de Deus. É o homem querendo se tornar Deus. É o homem como medida das coisas. Em vez do homem se submeter à medida de Deus e dizer é certo o que Deus diz que é certo, agora o homem então procura dizer que é certo aquilo que está de acordo com as suas cobiças. Por esta razão, a Bíblia diz que não suportariam. A grande parte dos que se dissessem cristãos não suportariam a sã doutrina. Eles amariam mais a si próprios do que ao próprio Deus. Vamos ler Mateus, capítulo 24, verso 12 e o verso 13. Podemos ler o verso 11 também. Diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão São demônios ou falsos profetas? Homens. E enganarão não é mais alguns, a muitos, enganarão a muitos. De que maneira? Verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará
de quase todos. Na versão corrigida diz também de muitos. Então veja, a iniquidade se multiplica, o amor a Deus se esfria de quase todos. E as pessoas deixam de amar Deus e passam a amar o homem, o mundo, que é a criação do homem. O que diz o verso 13? Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus que tem esse quase todos e tem aqueles que vão perseverar até o fim. Oh, glórias ao nome de Jesus. Todos estão compreendendo até aqui? Amém? Então veja, irmãos, este espírito que age querendo transformar o homem em Deus é o espírito do anticristo, que produz esta apostasia, tanto a apostasia gerada por ensinos de demônios, ou seja, é uma apostasia gerada por ensino, é uma apostasia teórica, como esta apostasia prática, que vai alcançar a maioria. Agora, irmãos, vamos sair da teoria e vamos olhar para a prática. Se nós pegarmos vamos pegar os últimos 120 anos de história da igreja, o que mudou nos últimos 120 anos? O que mudou? Quais as doutrinas que mudaram? Em que área houve apostasia? Bem, houve apostasia na parte teórica do pentecostalismo, na parte teórica do evangelicalismo. Houve alguma alteração? Houve. Mas houve uma minoria. Houve muito pouca alteração na parte teórica. Quais foram as heresias, quais foram os cismas que existiram em relação a essa parte teórica do cristianismo? Primeiro cisma, primeiro grande desvio doutrinário é a respeito da Trindade. Vemos o unicismo dizendo que só existe Jesus. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo, é só Jesus. Vemos os testemunhos de Jeová dizendo que Jesus não é Deus. Jesus seria um Deus com D minúsculo, não Deus com D maiúsculo. E vemos outro pequeno grupo também, comparativamente com a totalidade dos evangélicos, os adventistas, que também têm uma doutrina teoricamente bem diferente, pregam a questão do sábado, questão da lei, pregam que Jesus já veio, que Jesus já voltou, que, enfim, pegam uma teologia diferente. Então, são esses três. São esses três. A apostasia em relação à teoria são esses três. São pouco. Isso é produzido, então, por ensinos de demônios. Não existe nada que atraia a carne nessas doutrinas. Se bem que a doutrina do adventismo atrai para a pessoa descansar no sábado, mas aí trabalha no domingo, né? Elas por elas, né? O testemunho de Jeová também não é uma coisa que é atração da carne. O unicismo igualmente é meramente teoria. Agora, onde é que a igreja em massa mudou? Onde? Na prática da vida cristã. Naquilo que atinge a carne, naquilo que atinge as cobiças, naquilo que o homem tem que se negar a si mesmo, naquilo que o homem tem que reconhecer que Deus é Deus e que Ele é servo. Aí que mudou. A minha mãe é crente. Quantos anos a senhora é crente já, mãe? 70 anos. A mãe já é crente há 70 anos. Então ela já tem alguma história. Desses 120 anos que eu falei, ela tem 70 na igreja. E a mãe antes era da igreja batista. E a mãe estava me falando nesses tempos que quando a mãe era da igreja batista, 70 anos atrás, o porte das irmãs da igreja batista era como o porte das nossas irmãs hoje. É mais ou menos isso, mãe? Era isso. Simplicidade, decência. Veja, agora você entra numa igreja batista hoje, continua sendo assim ou não? Não. O que mudou na igreja batista? Eles deixaram de acreditar em Pai, Filho e Espírito Santo, sim ou não? Eles deixaram de acreditar no batismo em águas, na vinda de Jesus, que Jesus veio em carne. Não mudou nada. Onde é que houve apostasia?
na prática, na questão das cobiças. Só mudou isso. O resto continua igual. É aqui que Jesus disse que ia mudar a coisa. Alguém conheceu uma Assembleia de Deus que mantinha a prática bíblica e depois mudou? Tem alguém que conheceu? Levante a mão aí. Uns quantos? O que mudou em muitas Assembleias de Deus? Mudou na crença que Jesus batiza o Espírito Santo? Mudou que o sangue de Jesus perdoa, nos limpa todos os pecados? Mudou que Jesus vem para arrebatar a igreja? Mudou que tem milênio, tem grande tribulação? O que mudou? Só na prática. A apostasia foi na questão das cobiças. Amém? Tem alguém aqui que foi da igreja Batista Betel? A irmã foi. Muito bem. O que mudou na Betel? Só a prática. Vai pegando uma por uma aí. Onde é que houve apostasia? Onde? Na prática. Na questão das cobiças. No questão de, isso não faz mal, isso não tem problema. Para satisfazer o quê? Satisfazer quem? O homem. Satisfazer a filha do pastor, a esposa do irmão que é mais rico. Satisfazer aquele irmão lá que dá o dízimo bom, né? Aí quando o pastor tinha que disciplinar o filho dele, puxa vida, mas o meu filho, quando era para disciplinar o filho dos outros era tão fácil, puxa, agora é o meu filhinho. Aí para agradar o homem, não disciplina. E aí vira bagunça. Onde é que mudou a igreja? Prática. Na questão das cobiças. A Bíblia é a verdade ou não é? Se cumpre ou não se cumpre, irmão Luiz Carlos? Se cumpre, meu querido. Está se cumprindo. Nós estamos tendo testemunhas oculares de um grande momento da história na igreja. Nós estamos sendo testemunhas oculares do cumprimento de uma das mais tremendas profecias bíblicas. Nós estamos prestes a ser protagonistas do evento mais extraordinário de toda a história da humanidade, o arrebatamento da igreja. Aleluia! Foi isso que mudou. O que mudou foi isso. Usar roupa indecente, mulher cortar cabelo, pinta cabelo, homem pinta cabelo, pinta bigode, e o homem anda só de carçãozinho, né, de bermudinha e tal, e assim por diante. E as irmãs, né, só usam maiô, não usam biquíni, porque maiô é decente, biquíni não, e assim por diante, vai nessas histórias. E todo mundo fazendo a sua cobiça prevalecer, a vontade do homem se elevar e a vontade de Deus diminuir. Os conceitos humanos substituindo os conceitos divinos. A Bíblia diz que esta seria a apostasia adotada pela maioria. Mas eu dou glória a Deus, porque a Bíblia diz, Jesus disse, olha, o amor de quase todos vai esfriar, mas tem uma turminha lá que vai permanecer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Tem uma turma que vai permanecer até o fim! E aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Maravilha a palavra de Deus, né, irmãos? Só vai para o inferno quem quer. A palavra de Deus é muito clara. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus aqui está dizendo que este Espírito, ele já está atuando, já está agindo nos nossos dias. E diz a Bíblia Sagrada que antes do dia do Senhor, antes da grande tribulação, antes da ira de Deus, vai ser revelado, vamos lá para o verso 3 de novo, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui está dizendo que o filho da perdição vai ser revelado. Mas quando que ele vai ser revelado? Antes da grande tribulação. Mas antes ou depois da vinda de Jesus? Vamos ler aqui. Aqui a Bíblia mostra aqui, olha. Capítulo 2 e verso 6. Diz assim: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado iníquo.
Então o iníquo vai ser de fato revelado quando aquele que agora o detém for retirado. Então o que a Bíblia fala? Primeiro vem a depois aquele que detém o anticristo vai ser, e depois vai se revelar o iníquo. Então nós estamos no tempo qual é o tempo que nós estamos agora? O tempo mas daqui a pouquinho vai vir o tempo do arrebatamento, e depois vai vir a revelação do iníquo. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo, verso 8, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então aqui a Bíblia está falando sobre a vinda de Jesus no final da grande tribulação para destruir o anticristo. Nós vemos na primeira fase da vinda de Jesus, Jesus vem para arrebatar a igreja. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento. A palavra grega aqui é num átomos. O que significa átomos? Átomos significa a menor parte de alguma coisa. Então a Bíblia está dizendo aqui que na menor parte de um tempo, pensa aí 1/1000 de segundos. Oh, aleluia. No momento. Na versão corrigida é usar a expressão num abrir e fechar de olhos. No momento. Não vai dar tempo de se arrepender, não vai dar tempo de dizer, ai Jesus. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, primeiro vem a apostasia, o espírito da iniquidade sobre o mundo. Depois vem a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Aí teremos 7 anos de tribulação na terra. Depois desses 7 anos de tribulação na terra, aí Jesus vem com seus anjos para destruir o poder do anticristo. O Senhor matará com o sopro da sua... O que é o sopro da boca de Jesus? É o seu espírito. Quando fala na palavra, fala de uma espada saindo da sua boca. Mas o sopro é o seu espírito. Pelo poder do espírito, o anticristo vai ser destruído. O reino do anticristo vai ser destruído. Aleluia! E essa profecia de 2 Tessalonicenses já foi profetizada por Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Portanto, 2.700 anos atrás. Vamos lá para Isaías capítulo 11. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o dos seus lábios matará o perverso. Então aqui a Bíblia agora fala de um outro período nas dispensações de Deus. Agora a Bíblia fala que depois de Jesus destruir o anticristo, começa um período chamado de milênio. Vamos ler o verso 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da cobra, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Aleluia, pode dar glória a Deus por isso? Isaías no capítulo 35 também fala
sobre o que acontecerá depois que Jesus destruir o poder do diabo na terra. Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Aqui Deus falando com o povo de Israel, os remanescentes. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Por que nem o louco errará o caminho naquele tempo? Por quê? Porque o louco vai ficar curado. A Bíblia está dizendo que a cura brotará para todos. O mudo vai cantar, o surdo vai ouvir, o cego vai enxergar. Vão ser 1000 anos de paz sobre a terra. Aleluia. E a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. A igreja será rei e sacerdote. Aleluia. Quantos crentes que hoje, que neste mundo foram perseguidos, foram humilhados, mas a igreja reinará com Jesus sobre a terra naqueles dias. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Tudo está se cumprindo. Glória a Deus. Os discípulos não conseguiam acreditar que Jesus iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aí poucos dias antes da morte de Jesus, para que os discípulos crescem que Jesus iria morrer e ressuscitar, o que Jesus fez? O que ele fez? Para que os discípulos crescem que Jesus ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia, o que Jesus fez? Jesus permitiu que Lázaro ficasse quantos dias morto? 4 dias. E Jesus ressuscitou Lázaro depois do 4º dia. Como que dizendo aos discípulos: se eu ressuscitei um morto de 4 dias, eu posso eu mesmo me levantar com 3 dias. Oh, glória a Deus. E para que nós possamos crer na vinda de Jesus, para que nós possamos crer em toda essa loucura que a Bíblia fala. Aleluia. Deus então começa a dizer sinais que iriam acontecer, e nós começamos a ver os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Sinais nas nações, sinais na natureza, sinais na igreja, todos eles se cumprindo. Jesus dizendo: eu venho breve, eu venho breve. Aleluia, eu venho breve. Assim como eu vim primeiro na seio de uma virgem, assim como eu disse que ia morrer e ressuscitar. Muitos não acreditaram, mas eu morri, eu ressuscitei, eu apareci, eu comi com os meus discípulos depois de ressuscitado. Ele está dizendo para a igreja: eu venho. Olha o espírito do anticristo agindo, olha o espírito da iniquidade agindo, olha aí, olha a apostasia, olha os sinais, olha Israel, olha aí, eu estou voltando. Aleluia. Para que nós possamos crer. Jesus conhece as nossas fraquezas, Ele conhece a dificuldade que o ser humano tem em crer. Então, assim como Ele fez com os discípulos, pastor Vilmar, Ele faz com a gente também. E Ele está mostrando os sinais. Vai salvar, é libertar, vai curar, é batizar, vai encher tua vida de gozo e paz duradoura.
Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família.